Conhecimento. Estamos aqui com o Dr. Hildon, médico talentoso, na sua história muito bonita, toda uma trajetória, e a gente está falando aqui da questão da política na cidade de Mauá. O senhor pode complementar, doutor? Bem, como eu estava falando, Guiná, exatamente na questão da urgência e emergência, em especial a questão do Nardini, nós temos, como eu falei, um constrangimento ao adentrar no hospital e ver pessoas sendo atendidas em observação nos corredores. Então, seria viável a implantação, e esse é um dos projetos que nós temos, a implantação de boxes ao estilo americano, onde as pessoas tivessem o mínimo de dignidade e privacidade, pelo menos na observação, para serem atendidas. Só para aprofundar, para explicar esse box que tem lá fora, como que é essa sistemática? Assim, você pode explicar no popular, doutor? Assim, como que é? Eles são boxes, as pessoas já devem ter visto em alguns filmes que são vinculados na mídia e retratam hospitais americanos. São boxes, eles são feitos com cortinas de vinil, onde a pessoa ali ela tem sua cama individualizada, tem um espaço para um familiar acompanhar, tem os medicamentos básicos ali para uma emergência daquela pessoa, naquele espaço ali, e ela fica individualizada, é como se fosse um pequeno quarto, né? Mas ele é como se fosse uma cortina, né? De vinil que... vinil não, mas seria o termo mais como se fosse uma cortina com couro sintético. Certo. E onde a pessoa tem assim uma privacidade e um mínimo de dignidade. E quando a gente fala isso é assim, também, a gente pega um quarto que tem 5 camas, só para visualização, arranca essas 5 camas e faz isso que o senhor está falando? Não, isso não. Daí que eu estou propondo seria a nível de observação no pronto atendimento. A nível de observação, quando a pessoa adentra e ela... Então é ter um espaço físico fora do corredor. Fora do corredor, sim, tá, que levaria um baixo custo para a implantação de imediato. Sim. Para a observação, no momento que ela esteja em observação, para ela não ficar ali sendo observada em macas no corredor. Tá, de uma forma muito degradável, né? Certo, isso de imediato. Isso já até psicologicamente para a pessoa ali, ela derruba mais. Agora, aí, a nível de internação, sim, aí nos quartos já seria outra sistemática, né? Seria ter que organizar os quartos com relação ao espaço físico e o mínimo de camas, de macas, que cada quarto vai ter, para que a pessoa também tenha uma certa privacidade ali no seu atendimento. Já com relação à atenção secundária, onde está o grande gargalo, que muitas vezes da atenção ambulatorial, onde as pessoas chegam à atenção primária, que é a UBS, é atendida para a atenção da família, pela saúde da família, e muitas vezes o médico pede um exame de imagem, ou encaminha para um especialista. E nós temos ciência que ali se estipula um grande gargalo, onde as pessoas ficam meses para conseguir um exame ou uma consulta com o especialista. Nós temos que observar que o SEIMA, o Centro de Especialidades da cidade, ele deve ser ampliado. Ou até estruturado um novo centro de especialidades. Até dizer, doutor Hildon, voltando à sua ideia, é uma ideia que poderia ser implantada no Brasil inteiro, porque isso é um problema no Brasil inteiro, né? Infelizmente, né? Exato. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem a sua indicação para um especialista ou um exame de imagem, fica meses esperando. E isso é extremamente danoso, porque muitas vezes a doença prolifera, ou a pessoa às vezes chega ao cúmulo de vir a óbito e não tem seu atendimento. Então, o centro de especialidades médicas, ele deve ser ampliado ou então estruturado outro centro para que dê conta dessa demanda. E as pessoas não passem a esperar tanto tempo numa fila por uma especialidade ou um exame de imagem, tá? Uma toma, uma ressonância. E a organização das UPAs, né? Também em nível de urgência e emergência, que deve ser feita. Então, tudo isso, veja bem, são projetos simples, que não levam grande custo, que poderia ser implantado já nos primeiros meses de uma gestão.
E, em especial, falando aí da atenção primária e secundária, que é a atenção da família e esse centro de especialidades, há recursos do Ministério da Educação para a implantação desse sistema de forma organizada. Então, há recursos disponíveis. O maior problema seria para a implantação dessa ideia na urgência e emergência das UPAs. Mas não há grande custo. Vamos dizer até essa ideia do senhor que se leva para um deputado, esse deputado traz a verba, mas não é aplicada. E aí entra a questão política. O político, às vezes, ele olha e torce o nariz, porque não é ideia dele. Tem isso, doutor? Essas coisas vêm acontecendo? Sim, eu creio que precisa olhar a cidade como um coletivo, né? Ah, não é da minha alçada, não é do meu partido, enfim. Não pode ser feito assim. Se, por exemplo, chega outra pessoa, outro médico com uma grande ideia, eu devo conversar com ele a respeito disso. E também, se for uma boa ideia, aceitar, colocar em prol do coletivo. Tem que parar com essa muitas vezes, essa vaidade política. Por exemplo, nós temos, como eu disse, recursos, e por falta de conhecimento no Ministério da Saúde, dos gestores da cidade, ficam recursos lá parados, presos, e muitas vezes o gestor aqui na cidade de Mauá não sabe que existe esse recurso para implementar alguns projetos de suma importância para a população. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, ou por falta de buscar, né? Ou colocar um técnico especializado. Dá oportunidade também, né, doutor? Às vezes tem um técnico tão bom lá, talentoso, não está querendo porque está achando que o técnico vai pegar o lugar dele, né? Ou por falta de interesse, ou por falta de conhecimento, ou por falta de competência gestacional na área, não sabe que tem recursos lá parados no Ministério da Saúde. Me chegou a notícia que havia, por exemplo, 21 bilhões parados no Ministério da Saúde, onde que os gestores não estavam fazendo uso. Eu acho isso extremamente preocupante, porque seria muito útil a utilização desses recursos, utilização bem feita em prol da população desses recursos, que melhoraria muito a questão da saúde a nível municipal. Muito bem, estamos aqui com a Rádio Paraty FM, frequência modulada 87,5. Você também pode acessar pela internet no www.radioparati.com.br. É o nosso site, você acessa e ouve, né, a Rádio Paraty. Também pelo aplicativo Radiosnet. Você está com o seu celular, viajando para o interior paulista ou Baixada Santista, ou até para outro estado, ou até outro país. Olha, Radiosnet também, você pega lá o seu celular e você ouve também a Rádio Paraty. Aplicativo Radiosnet, e procura a Rádio Paraty, que você terá a Rádio Paraty na sua mão, ouvindo, prestigiando todos os programas aqui que se encontram aqui na Rádio Paraty. Nós estamos recebendo o Dr. Hildon, ele é da cidade de Mauá, médico da família também, clinicando lá no bairro, na Grande São Paulo, em São Mateus. Voltando até uma outra colocação que você nos colocou aqui, os ouvintes, essa questão da epidemia da dengue. Parece que as coisas estão acontecendo, tem gente até morrendo e parece que nada acontece, está tudo certo. O senhor acha que não está faltando uma movimentação mais do governo se aproximar da mídia e começar a bombardear a cabeça das pessoas que são mal, e é perigoso, doutor, que mata, as pessoas entram em óbito? Sim, sem dúvida. Como eu falei, nós fomos chamados numa região de Mauá 04 nesse feriado. Fui até o local para verificar e constatei que realmente tem uma epidemia na região. E por que é importante essa orientação que deveria ser feita pelas equipes dos agentes de saúde da família, através da mídia, através do governo local, governos, autoridades em geral? Porque na época de verão e final de verão, com a situação climática de calor e chuvas, a tendência é a proliferação cada vez maior do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue.
e de outras patologias, como a febre chikungunya, a febre amarela e o Zika vírus. Então, há de se alertar e fazer a medicina preventiva com relação aos perigos de deixar, por exemplo, a água empoçada e ter muitos criadouros que podem disseminar a doença. Então, se faz muito necessária essa orientação, bem como a orientação com relação aos sintomas da doença. Então, por exemplo, se a pessoa tiver febre, dores no corpo, principalmente articulares, dores orbitais, tá? E às vezes podem ter máculas vermelhas no corpo, que são manchas, já deveria ser orientado com relação a procurar os serviços de UBS, de referência, para que seja já feito o exame para constatar. Em especial, as gestantes é de um perigo muito grande. Por quê? Porque a gestante ela pode contrair, por exemplo, o Zika vírus. Zika vírus. Uhum. E ocasionando no seu feto a microcefalia. E colocando, por exemplo, essa criança no estado vegetativo ad eterno. Seria uma criança que teria poucas condições de se viver uma vida social com dignidade. Sim, claro. E é muito preocupante. Só para você ter uma ideia, nessa rua, que eu fui, uma rua de cerca de 300 metros, me relataram que havia 39 casos. Numa rua de 300 metros. Em uma rua de 300 metros, 39 casos. De pessoas que foram... tinham sintomas. Tem algo pecando na prevenção, né? Exatamente. Pessoas que... Pior que isso, porque pessoas que tinham sintomas se dirigiram até a sua unidade básica de saúde, não foram feitos testes para a comprovação da doença, da dengue, e essas pessoas, algumas que tinham acesso aos seus convênios, foram até o seu convênio e foram diagnosticadas com a doença. Então é extremamente preocupante. Mas a pessoa que não tem um convênio, ela corre um risco corre ainda risco de maior. morrer. Retorna para casa, vai ficando vegetando e de repente entra em óbito, né? E nos chegou a notícia também desses 39 casos nessa rua que uma pessoa veio a óbito. Teve a versão hemorrágica da doença, então poderia ser uma dessas pessoas que não foram diagnosticadas. Então, falhou-se tanto na questão preventiva da saúde. A pessoa até saiu de casa e foi a recorrer à medicina. Exato. Né? Falhou-se na questão preventiva da saúde. Sim. E também na questão de diagnóstico da saúde e de tratamento. Muito bem. Tá? Falhou-se nessas três instâncias só com relação a... Tem que reavaliar, né, doutor? Sim. Tem que reavaliar esse conceito, né? As pessoas também relataram que foram, de certa forma, ignoradas nos seus sintomas. Falaram que houveram um diagnóstico precoce de simples virose. Sim. Virose é muito generalizada, é muito ampla, tá? E não foram feitos o devido teste para diagnóstico da doença. Então, somente na atenção primária, nós temos aí uma falha, múltiplas falhas, que foi a falha na prevenção, a falha no diagnóstico e a falha também no tratamento. E com relação à situação atual, a Secretaria de Saúde da cidade também deve o quê? Orientar os seus profissionais, desde o recepcionista, agentes, médicos, etc., para fazer uma busca ativa com relação a esses doentes e também orientar para que as pessoas que chegam com esses sintomas sejam de imediato submetidas ao teste. Isso vai ter que ser feito de imediato. Sim. Uma busca ativa, tanto pelas pessoas doentes como possíveis criadores. E também fazer uma visita nas várias casas da região em busca de criadores. E também fazer uma ação efetiva para que elimine esses criadores. Certo? Isso que é importante. Exatamente. A Secretaria de Saúde já tem que tomar essa postura. Aí a Secretaria de Saúde, Centro Epidemiológico, unir as secretarias, né? Sim, a vigilância sanitária. Os próprios agentes de saúde, agentes comunitários, estar atentos a isso, né? Veja bem, tudo isso que eu estou falando aqui... Até porque, que a coisa de 1 mês e meio atrás, foi lançada uma campanha nacional, em todos os munícipes lançaram a campanha da dengue, né? Mas é o que eu estou falando, foi lançada, mas lançou, e daí a gente não ouve, a gente está andando pelas ruas, a gente
não está tá ouvindo vendo barulho. efetividade, né? Exatamente. Ô, doutor, a gente está chegando ao final do programa e falar, para encerrar, do dia D hoje da vacinação. Só vou dar um exemplo da questão leiga das pessoas. Hoje nós temos vacinações, uma campanha grande nos postos de saúde abertos, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Né? Então, assim, eu vou falar de dois vizinhos, né? Tem o Zé, né, e tem o Beto. Aí o Beto, ele é diabético e tal, né? E o Zé é o sabidão, né? E aí o Beto, nossa, eu tô pensando em tomar vacina. E o Zé vira e fala, isso é besteira, tal, e desestimula. Aí o Beto não vai e de repente pode ter um problema e entra em óbito. Numa entrevista eu vi que o índice é 400 óbitos que aconteceram ano passado, da questão da gripe, da influenza. E está aí uma campanha para acontecer, né? As pessoas ainda... tem mãe que não está levando as crianças, vacinação hoje, pode tomar outras vacinas também. Doutor, fala um pouquinho a respeito disso. Essa campanha é de extrema importância, assim como todas as vacinas, mas a influenza, ela acomete principalmente aí pessoas mais debilitadas, como os idosos, e pessoas imunodepressoras, né? Pessoas que já têm alguma comorbidade, como por exemplo asma, pessoas que têm outras comorbidades que deixam as pessoas mais frágeis. Tanto é que os médicos atestam essa comorbidade, a pessoa tem o direito, mesmo fora da faixa etária, de tomar. E eu dou meu recado: se você está dentro da faixa etária ou tem essas comorbidades, é de extrema importância a vacinação para a prevenção dessas doenças. Também deve ser feita uma ampla campanha a respeito não só do Ministério da Saúde, mas da Secretaria de Saúde local, alertando a respeito disso. Mais uma vez falando, aí nós vamos ter a medicina preventiva, falando a respeito da importância, quem deve ser vacinado, faixas etárias e assim por diante. Eu acho, viu, Guina, que com muita planejamento, vontade, dá para se fazer uma boa saúde, recursos tem disponíveis, dá para se fazer uma boa saúde para a população, dá para se tirar, muitas vezes, evitar alguns problemas. Só voltando um pouco ao caso da dengue, Sim. o planejamento, ele já deveria ter sido feito lá para esse período de chuvas e maior calor no verão, já deveria ter sido feito lá o ano passado, né? Já a Secretaria de Saúde, por exemplo, de Mauá, já deveria ter reunido seus agentes, médicos, equipes, para fazer a prevenção. E já ter uma estratégia para que, se houvesse casos, de imediato já saber o protocolo para encaminhamento. Então, isso daí é planejamento, é gestão. É gestão. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, nós temos assim um projeto para que 2020, a gente, algumas pessoas que estão querendo que a gente lance a nossa candidatura para a cidade de Mauá, e a gente está nesse projeto nosso, colocar uma saúde efetiva. Uma saúde efetiva com uma saúde de prevenção, uma saúde que seja digna para a população e uma saúde que não deixe as pessoas a correr. Bem como nós temos também um projeto voltado a essa candidatura à prefeitura de Mauá, que é com relação à educação. Mauá, por exemplo, tem a 23ª economia do Estado e o índice de IDEB do Estado é 73. Então, não está aqui. Então, nós temos que colocar o plano pedagógico educacional para que nós alcançamos isso, porque a nossa geração tem esse desequilíbrio com relação ao acesso à universidade e exercício da cidadania com dignidade. Bem como na área de segurança. Nós temos graves problemas com segurança, muitas vezes, o empreendedor, os comerciantes, nós temos muitas visões devido à questão da segurança. Então, temos que também estabelecer um sistema de segurança preventivo. Segurança para prevenir e a questão de segurança. Então, há que fazer, por exemplo, uma central de monitoramento das velocidades da velocidade da segurança na segurança preventiva, onde os comerciantes ficam seguros especificamente para serem monitorados. E se haja algum crime específico, essa central de monitoramento poderia dar subsídios para chegar aos automóveis, tá? E efetivar a investigação do sistema. Uma habilidade, né, para
passando uma situação, né? Não sabe só da cidade de Mauá, muitas das cidades no nosso Brasil, às vezes os gestores eles têm estagnados, ou estão pensando em outras coisas, não pensando fundamentalmente, né? E o que eu falo também, tem muito às vezes os gestores que têm uma equipe sensacional, mas fica barrando a equipe de trabalhar, né? Então são umas regras que a gente tem, mas também nós não podemos passar brasa, né, doutora? A gente tem que ir para cima, buscar, cobrar, que é muito importante para que todos os ministros que estão responsáveis fazem o que eles não importa como que eles trabalham, o favorecendo, seja na saúde, na educação, no social, na cultura, na segurança, né? Ele deve ter essa visão que haja o gestor, bom gestor, ele deve ter uma pessoa que tem uma visão clara. O nosso projeto para falar, nossa iniciativa, é uma iniciativa que faz esse projeto. Tanto para a área de saúde e educação, para a pesquisa, dentro da economia pública, quanto para os servidores que queiram agir também em Mauá. Também, Mauá também tem grande potencial, tanto potencial e região. A única cidade da região que nunca havia sido fechada pelo regulamento, dando uma grande oportunidade que é a muita distribuição. O empreendedor precisa ter ciência disso para que venha investir em Mauá através da desburocratização da sua instalação. Isso nós vamos resgatar o nome da cidade para que ele possa crescer em segurança na cidade, gerando uma empresa, gerando uma região. A cidade de Mauá, infelizmente, não está com um nome muito bom para que dê confiança ao investidor. E uma das tarefas nossas é limpar o nome da cidade através da nossa gestão, se assim for eleito, e trazer esses investidores para que gerem emprego e renda na região, através da segurança também, jurídica, que ele possa se instalar com transparência e honestidade. Muito obrigado, doutor Rildo, foi uma bela história hoje aqui, toda essa trajetória, hoje como médico da família, e tudo que você vem fazendo muito bem, assessoria lá em São Paulo, várias São Mateus e região, e que também é cidadão da cidade de Mauá e que pretende ajudar muito a cidade de Mauá. Tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado, Dina, a todos os telespectadores. A região do ABC tem muito apreço, em especial um forte abraço aos cidadãos da cidade de Mauá e que a gente possa mudar a trajetória da nossa cidade para melhor, qualidade de vida que a cidade merece. Muito obrigado. Muito bem, nós estamos encerrando aqui o programa Pré Comunicação, informando para aprimorar o conhecimento. Sábado que vem tem mais, tá ok? Esse é o programa de hoje, que teve o oferecimento aí de odontologia Camargo, o restaurante La Gávea e também o do Assis, e todos aqueles que